Agora sumiu a aula, peraí. Bom, então, como eu estava falando para vocês aí numa prévia, antes de começar a gravar a aula, é que nós vamos falar hoje de citação e referência. E isso está atrelado, então, com a introdução, né? Então, não sei se vocês lembram desse slide aqui, mas foi da aula quando eu falei sobre a sessão introdução para vocês, que eu falei que lá na introdução precisa ter a justificativa, problema, objetivo e hipótese de uma estrutura básica, né? Não em tópicos igual está aqui, mas tem que conter essas nuances aqui nas entrelinhas do que vocês escreverem. E tudo isso que vocês escreveram, ou alguns vão escrever ainda na introdução, lembrem, na introdução, 100% do texto lá tem que ser referente a um trabalho, tem que ser citação. Você não tem espaço na introdução para você escrever interpretações suas ou opiniões, e isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal, quando erra nesse ponto. Quando você vê, a pessoa está escrevendo uma introdução, quase que uma discussão, né? Aí começa a imprimir opinião e falar, mas não é isso. Então lá é de uma forma bem direta e reta a informação que vocês estão querendo falar, e sempre tem que estar relacionado à literatura. Então, esse parágrafo eu estou falando do tratamento da doença e eu tirei do trabalho tal, tá? Então, é nesse sentido. Então, aqui está o nome da professora Marcela, que é minha esposa, que a gente monta essa aula juntos. Mas, então, a gente vai falar citações e referências bibliográficas. Então, as citações é o que você vai colocar no texto da introdução, tá? As referências é o que fica na última página do texto. E aí uma coisa está ligada com a outra, e aí a gente vai ver isso. Bom, então a parte que cabe no texto da introdução, que são as citações, ela pode ser de sistema numérico ou autor-data. Imagino que vocês estão familiarizados com o que eu estou falando, né? Então, se às vezes você escreve um parágrafo, e aí na hora de citar você coloca 1, 3, 5, que é o número das referências que estão lá embaixo. Ou o sistema autor-data é aquele que você coloca o sobrenome do camarada, do autor, e o ano que ele publicou aquilo que você estava citando. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Mas aqui eu estou falando, para chamar a atenção, na verdade, é da escolha do sistema, né? Então, quando você vai citar, vai formatar o seu trabalho inserindo as citações, você vai precisar escolher se o numérico ou o autor-data, mas algumas vezes você vai seguir, na verdade, a orientação que vocês vão ter da onde vocês vão apresentar o trabalho. Então, no caso de vocês, vocês vão apresentar um trabalho de TCC, a missão de agora do projeto é enviar para o comitê de ética, então o comitê de ética ele não tem uma premissa se é numérico ou autodata, então vocês escolhem. Mas se vocês forem, por exemplo, na hora do artigo submeter para uma revista, aí às vezes a revista vai falar para vocês, ó, a instrução de formatação do artigo dessa revista é autor-data, aí você tem que fazer aquilo que está te orientando, entendeu? Então, isso é às vezes vocês vão poder escolher, ou às vezes vocês têm que seguir a regra daquilo que você vai usar o texto que você vai produzir agora. Bom, sistema numérico. Aqui tem um exemplo, né? Eu não escrevi um parágrafo, não, mas tem uma linha que pode representar uma citação. Então, tá aqui, ó, estou escrevendo lá na minha introdução, o objetivo da biblioteca e o serviço de informação é aumentar o acesso de buscas, informações e ideias. E aí eu vou citar. E eu cito como? Colocando um númerozinho, e esse número é referente à referência que fica lá no final. Então, ó, essa parte aqui de cima, eu estou representando uma parte da introdução, e aqui, ó, na lista de referências, que a gente vai falar mais lá para frente, vai estar a referência referente a esse número 1 que você colocou lá no texto, tá vendo? 1 está atrelado a 1. Por quê? Quando o leitor vai começar a ler seu texto, sua introdução, quando chegar num parágrafo, ele fala assim, nossa, que interessante essa informação, de onde será que eles tiraram? Aí ele vai olhar lá.
Ah, é dessa referência aqui. Aí ele vai lá no final do seu arquivo e vai copiar essas informações da referência para ele poder ler um pouco mais a fundo. Então, a citação pode ser autor-data também. Então, na verdade, assim, quando é numérico, se é uma citação, duas citações ou três, você só vai pondo vírgula aqui, né? Faz de conta que essa informação vem de 3 artigos, aí você vai colocar 1,3,5, mais ou menos assim. Agora, no sistema autor-data, tem uma regrinha para quando é mais de uma referência e mais de um autor. Então, às vezes um trabalho ele é feito por 5 autores, e como é que você coloca no seu texto, né? Então, de um autor só, é fácil. Você vai colocar o sobrenome daquele autor e vai colocar o ano que ele publicou aquilo que você está citando aqui. Então, ó, o Aierbe, que é o autor, em 2003, afirma que a atitude imperial do permanente conquista de novos impulsiona a descoberta científica. Ou você pode escrever de um outro tom, ó, que eu acho esse tom aqui melhor do que o de cima, tá? Podemos considerar também que a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. E aí, no final da frase ou do parágrafo, você vai abrir um parênteses, colocar um sobrenome do autor, em caixa alta, tá vendo? E colocar o ano que é aquela publicação. Então, você pode começar falando segundo fulano de tal, blá, 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 ou você fala a frase, a informação que você quer, e no final você cita. Eu acho essa aqui melhor, de baixo, que ela é mais formal. A de cima fica meio fofoca. Ah, segundo o autor... Aí eu já peguei trabalho que todos os parágrafos começavam dessa forma. Segundo o autor tal, em 2003, aí parágrafo seguinte. Segundo Beltrana, blá, blá, blá. Então fica segundo, 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 ou seja, eu acho informal. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, façam conforme essa segunda opção aqui, tá? E quando são 2 ou 3 autores, como que a gente faz? Então, ó, esse trabalho aqui que eu dei de exemplo que está citado, então tá lá, o segundo, Medeiros, Paiva e Lamenha, que são 3 autores diferentes do mesmo trabalho. Em 2012, o Mercosul surge, blá, 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 suas economias. Ou, do jeito mais bonito que eu acho, o Mercosul surge da vontade dos países, blá, 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 integrar suas economias. Aí eu abro parênteses no final, coloco Medeiros, ponto e vírgula Paiva, ponto e vírgula Lamenha, que são os 3 autores, e a data do trabalho. Agora, quando são mais de 3 autores, aí aparece aquele etial, né, em inglês eral, que vocês já devem ter visto aí quando lê os trabalhos, né? Então, como que a gente faz? Escreve a informação, igual tá aqui, ó, em meados dos anos 80, quando a política, blá, 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 do universalismo não foi fundamentada, e continua, aí no final vai pôr, entre parênteses, o sobrenome do primeiro autor do trabalho, você vai colocar Etial, vírgula, tá vendo? Ponto, vírgula, 2008. Ou seja, sempre vai, quando um trabalho que tem mais de 3 autores, sempre que ele for citado nos textos científicos da vida, seja de artigo, TCC ou projetos, sempre quem vai ser lembrado é o primeiro autor. Então, daí você já começa a ter uma dica aqui para vocês. Ó, ser primeiro autor do trabalho é interessante, porque você é o que vai ser lembrado. Então, a dica é essa. Quando é numérico, sem segredo, né? Você vai pôr o número 1 final, e ele vai representar isso na referência lá no final do texto, do trabalho. E quando é autor-data, um autor, você põe o sobrenome do autor e o ano. Quando são 2 ou 3, você vai colocar até 3 sobrenomes. Então, segundo fulano, Beltrano e Ciclano, ali, 2012. E quando é mais de 3, o sobrenome do primeiro autor do trabalho, Heral, ponto e vírgula, e o ano do trabalho. Tá? Tudo bem até aqui para vocês? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então tá, até aqui essa parte é sobre citação. Então a introdução de vocês vai ter muitas citações, a parte do seu projeto que mais vai ter citações, vai usar isso aqui que eu falei. Pode ser que a gente encontre citações também
na metodologia, porque às vezes você pega um método em que o protocolo já estabelecido do fulano de tal. Aí você pode citar lá também. Esses dois são os dois lugares que mais vão encontrar citações. E as referências, que depois vai ser o último bloco, a última seção do trabalho, que geralmente é a última página do seu trabalho, é onde vai ficar os detalhes dessa citação, que a gente chama de referências bibliográficas, tá? A definição aqui dessas referências, que é o conjunto de indicações precisas e minuciosas que permite a identificação e recuperação de publicações no todo ou à parte. O que significa isso? Quando eu vou lá na citação e vejo lá, Vigevani Heral 2008, aí eu vou procurar lá nas referências o Vigevani. Encontrei, tem que ter as informações em que eu consiga copiar e colar isso no Google ou na revista e baixar o artigo para eu conseguir ler. Se isso não acontecer, a referência não serve, tá? Então, se isso for, por exemplo, um concurso, e aí a banca for avaliar suas referências e acontecer isso que eu falei aqui, de pegar as informações da referência e não dá para recuperar, né? Tipo, baixar o artigo e ler, eles tiram ponto, e por aí vai. Então, sempre coloquem informações precisas, minuciosas, que possa identificar e recuperar aquele trabalho quem está lendo e quer saber mais sobre aquele trabalho. E devem ser organizadas de tal forma a torná-las compreensíveis para quem as elabora, como também para quem as utiliza. Então, tem que ter um padrão, né? No caso de citações de autor-data, igual esse aqui, as suas referências elas vão ser listadas em ordem alfabética, né? Então, os sobrenomes que começam com A vão ser as primeiras referências, com B. Então, não necessariamente porque apareceu primeira vez no texto, na citação, é que vai ser a primeira referência, não, tá? Então, ordem alfabética. Ou em ordem crescente numérica, quando for citação numérica, né? Então, você vai falar citação 1, então a referência vai ser 1. Citação número 2, então vai ser a referência número 2. Aí sim vai ser na ordem de aparecimento das citações lá nas referências, tá? E aí eu coloquei esse slide aqui para dar um geral, assim, de exemplos que podem acontecer de referência, ao invés de eu ficar aqui falando para vocês, quando for uma citação, uma referência de um trabalho científico, aí o sobrenome tem que ser caixa alta, o título tem que ser sem ser negrito, então não. Então vou colocar aqui o exemplo geral, ó, só para vocês verem que tem diferença. Essa primeira citação aqui, ela está citando um livro, tá? Porque olha só, 8ª edição. E quando é livro, o autor é caixa alta, o título do livro é em negrito, você tem que colocar a edição, colocar a editora e a página. E por aí vai. Então, vocês podem ver que pode... Esse aqui é um exemplo de uma citação de um artigo, que aqui, ó, a revista, ela é em negrito, e o título do trabalho não é negrito, é diferente da citação do livro. Aqui também é um livro, tá vendo? Ó? Farmacopeia Brasileira, 4ª edição. Só que aqui não tem autor, né? Então, não ficou negrito igual lá em cima. Regrinhas da ABNT, tá? Não vou entrar em detalhes, não. Mas olha só, dá para você também citar um guia de CD-ROM, ó. Mas dá, professor? Dá, olha só. Caixa alta, negrito, guia, e aí você coloca qual é a versão para o Windows e coloca que é CD-ROM. Outra situação diferente aqui, que eu acho que vocês talvez não podem ter pensado, é que também dá para citar quando é um trabalho, uma tese de doutorado, um TCC. Então, às vezes, você entra no banco de teses da USP, por exemplo, e lá tem um monte de trabalho interessante que ainda não foi publicado. E lá, às vezes, tem a informação que você quer. Então, você pode pegar lá a tese ou a dissertação e citar no seu texto e colocar a referência aqui.
e também tem a regrinha de formatação, o que é negrito, o que é caixa alta, tá? Então, um overview, tipo, uma revisão geral do que pode cair na mão de vocês de referência para poder formatar. Mas isso também se você for formatar à mão, né? Começar a digitar lá um a um, aí vocês têm que ler a BNT ou Vancouver, o que vocês escolherem, e sair formatando. Então, aqui a gente tem tudo que eu falei para vocês é a BNT, dessas duas versões lá da BNT, deve ter alguma atualizada agora, mas não muda muita coisa. Mas é que eu queria mostrar aqui para vocês também é a questão do Mendeley, que é um software gratuito, em que você consegue fazer essas formatações aqui sem precisar ficar digitando. Você só informa o programa qual é a citação e ele mesmo vai formatar de acordo com o formato que você escolher. Então, o que é o Mendeley? Ele é um gerenciador de referências gratuito. Ele também serve como leitor de PDF. Então, olha aí, galera, para quem não quer pagar o Adobe, você pode baixar o Mendeley para ler os seus PDFs. E não só leitor, mas ele também faz um papel de gerenciamento de PDFs. Você consegue abrir, você consegue marcar texto, consegue compartilhar PDFs. Então, é uma opção gratuita, em vez de ficar pagando o Adobe, tá? Então, aqui vocês vão buscar isso lá no site, né? E colocar o plugin. Então, vocês precisam importar. Na verdade, assim, desculpa. Como gerenciador de referências, você vai fazer sempre importar o trabalho do programa e depois esse programa ele vai estar num plugin com o Word que você toda vez vai informar para o Word o que você quer fazer de referência e o Word vai trabalhar para vocês. Então, olha só. O que o gerenciador de referências faz? Ele reúne as referências automaticamente a partir dos dados que você informar, que é isso aqui, ó. Você vai informar para o programa quais são os trabalhos que você quer guardar no seu banco de dados, do seu programa, e para depois você ir falando um a um onde é que ele vai ser citado no Word. Formata manuscritos e citações instantaneamente de acordo com normas de ABNT, Vancouver e outras. Gerar bibliografias, automático isso. Criar e organizar um banco de dados de pesquisa pessoal de referências, imagens, PDFs, igual eu falei, gerenciador de PDF também. E compartilha citações com pares, entre outras funções. Ou seja, se eu pego a minha conta do Mendeley, eu consigo encontrar a Sara, por exemplo, se ela tiver, e eu compartilhar os trabalhos com ela, tá? Então, olha só, além do Mendeley, tem outros por aí. Tem o EndNote, tem o Zotero, e o Mendeley que eu coloquei para vocês. Esses outros, eles são pagos. O EndNote é caríssimo. Eu usei minha pós-graduação toda, mas é porque a pós-graduação pagava e dava chave para gente, tudo mais. E o que é interessante? Se você tiver lista do EndNote ou do Zotero, qualquer um gerenciador de referência que seja pago, você consegue importar para o Mendeley. E eu lembro que quando eu tinha as listas de referências do EndNote da minha vida toda de pesquisa, e eu pensando, nossa, e agora que eu continuo precisando de gerenciar minhas referências, e eu não tenho dinheiro para pagar o EndNote. Aí eu falei, e aí conheci o Mendeley, e o Mendeley tem essa maravilha de pegar aquela extensão do EndNote e puxar todas as minhas referências, banco de dados para o Mendeley, tá? Então, onde que eu acho esse Mendeley, né? Então, você vai lá no Google, vai digitar, ou no seu gerenciador, no seu navegador qualquer, né? Firefox, o que você usar aí. Falo Google porque o Google Chrome é o que todo mundo mais usa. Você vai entrar no site, mendeley.com, e aí vai se cadastrar. Você vai procurar a sua função, você pode escolher aqui residente, estudante, farmacêutico, enfermeiro, e o campo do estudo. Aí você vai colocar cardiologia, que hoje vocês fazem cardiologia, né? Então, eu sugiro talvez colocar estudante aqui ainda, porque estudante sempre tem umas vantagens
quando se fala de dinheiro, qualquer coisa que ele vai cobrar, mas como ele é de graça, eu sempre quando baixo, faço qualquer coisa, eu coloco estudante. Meu telefone tocando aqui, deve ser minha sogra, maravilha. E aí, você vai fazer o download no seu desktop, tá? Você vai arrastar aqui lá no site, vai fazer o download. Tem para o Windows e tem para outras versões também, tá vendo? Para o Linux, para o Mac. E aí você, depois de baixar no seu programa, você vai abrir o Mendeley, vai escolher Tools e vai colocar Install Web Importer, porque isso aqui precisa ser instalado para que vocês consigam falar para o Mendeley quais são os trabalhos. Então, você vai entrar numa área lá do Mendeley de busca e vai colocar Santos 2013. Dá OK, ele vai buscar, vai trazer do PubMed, vai trazer do Lilacs, todos os trabalhos que tem em Santos 2013, tá? E aí você escolhe qual é que você quer e isso fica salvo no seu programa de Mendeley. E além disso, você também precisa fazer o plugin no Word. Então aqui está embaixo, está representando a barra do Word, quando você abre. Quando você instala o Mendeley e pede para ele fazer o plugin, vai aparecer isso aqui no Word de vocês. Ó. Open Mendeley, que aí vai abrir o programa, Insert bibliografia, que é colocar todas as citações e referências lá no final. Aqui você escolhe o tipo, ó, tá APA, mas é aqui que você escolhe se é ABNT, se é Vancouver, tá? E aí é uma coisa meio intuitiva, tá? Inserir citação é quando você, depois de escolher o PDF no programa e selecionar ele lá no Mendeley, você vai no Word e coloca inserir citação, ele vai formatar a citação para você no seu trabalho. Como que é o Mendeley? Né? Essa é a cara dele, ó. Você abre e vai ver isso aqui. Nesse canto esquerdo superior vão ter os ícones, né, de todos os documentos, recém-adicionados, seus favoritos, que você consegue colocar favorito aqui, tá vendo? Você consegue ver a lista dos seus PDFs. Então, toda vez que você vai lá, fala para o Mendeley que você quer baixar um trabalho para que ele vire citação do seu TCC, ele vai ficar salvo aqui. E aí você pode organizar ele como favorito ou como lido, né, verdinho aqui já leu, e aí você vai colocando informações aqui desse outro lado, ó. Eu selecionei esse artigo, ó, visualize os documentos da biblioteca. Eu escolhi esse PDF, quando eu seleciono ele, ele abre uma caixinha do lado que eu posso colocar informações. Então, quem é o autor, os dados do artigo, o resumo, tags é você escolher palavras-chave para depois, quando você fazer uma busca dentro do seu banco, você conseguir buscar o seu PDF e tal. Você que pode ir do outro lado esquerdo aqui de novo, voltando aqui, você pode criar pastas, né? Então, tipo, pasta residência HVV, pasta especialização em ACLS, pasta não sei o que, disciplina de ovo, sabe? Então, aqui você tem uma forma de organizar tudo os seus PDFs. E aqui você consegue buscar por autores, ó. Você vem aqui, filtra e busca. Nunes 2020. Tudo que for tiver Nunes em 2020 nesses PDFs do seu banco de dados vai aparecer para vocês, tá? Então, entendam que tudo isso que eu estou falando aqui é um programa que está no seu computador e as informações que vocês salvaram, tá? Então, existem os PDFs que estão no banco de dados, lá no PubMed, no Lilacs e blá, blá, blá. Quando você puxa isso para dentro do seu programa aqui no seu computador, aí tudo isso que eu falei você gerencia no seu próprio computador, tá? Então, eu expliquei isso aqui, né? Organizar as coleções de artigos, você coloca tag, coloca pasta, filtra por autor, você procura pasta, você pode procurar qualquer coisa aqui, pode adicionar a pasta, adicionar arquivos, entrar manualmente com informações, exportar, então quero pegar esse PDF e exportar e salvar no meu computador, deletar documentos, tá vendo? É muito intuitivo, tá, gente? Você só tem que entrar e começar a fuçar.
Você também pode exportar referências para outros gerenciadores. Então, se eu tenho essa lista aqui, eu posso exportar para o EndNote, BibTeX, aqueles outros que eu falei antes. Sincronizar também. Faz de conta que eu tenho uma lista no Mendeley e uma lista no EndNote, e é do mesmo assunto, eu quero fazer uma lista só. Também consegue, tá? Você, para abrir, só clicar aqui, PDF. Você pode identificar como lido e não lido. Pode marcar favorito, como eu falei. Pode filtrar os autores, como eu já falei também. E olha só, quando você clica e abre, aparece aqui o PDF aberto. Você coloca comentários, você destaca texto. É igual ao Adobe, só que de graça. E para você passar tudo isso que eu falei para vocês que estão no seu software, faz de conta que eu quero usar isso aqui na minha citação do TCC. Aí eu busco no meu Mendeley, coloco aqui, tipo, Nunes 2020, aí vai aparecer uma listinha aqui embaixo, igual tá aqui, ó. Aí eu seleciono, opa, eu cliquei mesmo. Aí eu seleciono o que eu quero colocar de citação, aí eu vou lá no Word e coloco Insert Citation. E aí onde você deixar o cursor no texto, ele vai inserir a citação. Simples clique. E aí lá no Word você escolhe se é a BNT, Vancouver, ou a formatação da revista da Associação Brasileira de Cardiologia, tudo isso você consegue fazer. E aí aqui está um exemplo, ó. Tá aqui o texto, como se fosse da introdução, e eu deixei o cursor aqui no final, quando eu cliquei lá em Insert Citation, ele vai colocar aqui já formatado, tá vendo? Ó, sobrenome, caixa alta, o ano, página, e lá no final ele faz a referência. Amaral, S Marketing da Informação, Enter Promoção, tá vendo? Em negrito, número de páginas, tudo na formatação que você escolheu. Num clique. Então, não sei se vocês conhecem Mendeley ou algum outro gerenciador, mas é uma ferramenta que dá muito menos trabalho do que se você fizer manualmente. Senão, porque imagina se você tem 50. Na minha tese tinha mais de 100 referências, por exemplo. Imagina mais de 100 você fazendo um por um, negrito, itálico, blá, blá, blá. Imagina no TCC de vocês vão ter 10 ou mais ou menos, mas uma média de 10 aí já vai dar trabalho. Então, se você fizer no Mendeley, você só vai indicando no texto onde é que você quer colocar a citação. Depois de clicar lá no Word, formatar citações, ele vai te dar a citação formatada e a lista de referências no final do trabalho, formatadinho de acordo com o que você escolheu. Então, vale muito a pena, tá? Usar o Mendeley. E vocês viram que depois vocês podem explorar ele como um Adobe, né? Então, é interessante ter isso aí. Você mostrou, era a Sara que estava mostrando no celular o Mendeley? Quem foi que mostrou aí numa hora? Ah, tá fechado aí, né? Mas então... Hã? Foi a Paty que mandou aí o Então, mas ela usa já? Você já usa? Já. Uso mais o Zotero, na verdade. Mas o Mendeley eu já conhecia. Ah, bacana. Então, espero que todo mundo utilize também. Vai ser uma mão na roda. Com certeza. Eu vou parar de gravar aqui. Então...